Shalom, shalom, queridos, bom dia. 36º dia da contagem do Homer. Eu falei que hoje nós iríamos começar a falar acerca de cadeias de intimidação, mas a gente não vai começar hoje. E, queridos, eu acho que eu assim estou entendendo que todo esse assunto que a gente está abordando vai continuar mesmo encerrando o Homer, eu acho, porque hoje, dia 36, faltam 13 dias e dentro desse assunto tem bastante coisa ainda para falar. Eu já falei para vocês que eu quero falar um pouquinho sobre iniquidade, pecado e transgressão. Então, tem algumas coisas ainda, né, para serem tratadas dentro desse assunto. Mas amém, a gente vai continuar aqui contando o Homer. E caso aconteça de encerrar e a gente não ter falado tudo, né, sobre conhecendo a Deus e conhecendo esse mundo espiritual que está dentro, né, está inserido no Senhor. O Senhor é maior que tudo, né? Já falei isso com vocês, toda a eternidade, o entendimento que eu tenho é que Deus é maior que a eternidade. A eternidade está dentro, né, do Senhor. E se a eternidade está dentro do Senhor, todo mundo espiritual está envolvido dentro disso, né? Então Deus é maior do que tudo. Se a gente não terminar até o final da contagem do Homer, a gente vai até encerrar isso, tá bom? Mas antes de eu trazer entrarmos nessa questão de cativeiros de intimidação, eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a diferença, né? Ontem a gente falou sobre fortaleza. E fortaleza são lugares de proteção que eu estabeleço. São culturas, né, ensinos, coisas que são colocadas em mim, mas com a minha permissão. Eu me lembro que há um tempo atrás, né, eu estava orando, falando com o Senhor acerca dessa questão de fortaleza, porque a gente fala muito dessas construções demoníacas, né? Mas eu vi, né, uma visão muito breve, assim, muito rápida, mas como se nós estivéssemos construindo essas fortalezas. E dentro dessas fortalezas que eu construo, os espíritos malignos se escondem. Né? É totalmente diferente da fortaleza de Deus. Então eu vou estabelecendo isso. E eu vou fortificando a fortaleza. Como assim fortificando uma fortaleza? É como se, tipo assim, tem uma parede, né, na fortaleza. Eu fortifico, eu coloco uma outra parede. Quando eu me nego, né, a entender a verdade de Deus, quando eu me nego a falar assim, não, eu não aprendi assim. Né, porque esse caminho, queridos, de reconstrução, de demolição, não é um caminho fácil. É um caminho que vai tempo, que vai dar trabalho, né, que nos humilha esse reconhecer, né, que eu caminhava dentro da religião, que eu caminhava dentro de conceitos humanos. É algo difícil de trilhar. Mas quando em contrapartida, né, eu não aceito isso, mas a Bíblia está dizendo assim, mas eu prefiro ficar com um conceito errado, é como se eu fortificasse essa fortaleza. Então eu estou os demônios constroem fortalezas, sim, através da cultura, mas é como se eu fosse ajudante dele. Né? Eu estou operando como se eu estivesse à disposição das trevas ali. Porque eu já falei isso, todos nós temos um nível de pessoas que nos seguem. Né? Seja o amigo, seja alguém da família, seja pelo Facebook, pelo Instagram. A gente libera conselhos, a gente libera conceitos, né? E pessoas estão se alimentando daquilo. Então, de alguma forma, eu estou construindo algo. Ou construindo algo dentro dos conceitos, princípios e fundamentos do Senhor, ou dentro dos conceitos, princípios e fundamentos das trevas. Então, a fortaleza, ela me faz crer, mas com limitações, né? Ou crer de uma forma errada. Vamos lá, quantos de nós já não tivemos o medo de Deus, no sentido de que se eu pecar, Deus vai me corrigir? Quantos de nós, vamos lá, a gente está num culto lá e a gente sabe que tem a irmãzinha lá da revelação, e essa irmã vem para o nosso lado e já fica assim, Jesus, é bênção ou exposição?
quantas situações nós já passamos, né? Porque cremos de uma forma errada. Eu não estou dizendo com isso, queridos, que o Senhor não expõe. O Senhor expõe, a gente vê isso, né? Constantemente. Mas, para chegar ao ponto de Deus expor, ou de Deus derramar a ira, já houve uma medida de iniquidade. Porque Deus sempre vai nos chamar, primeiramente, para o conserto, para a correção. Deus sempre vai nos trazer para perto. A questão é que nós não queremos. E daí o Senhor vai falando, 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 e daí chega a hora, né, que vai ser aplicado um outro tipo de correção, porque aquela correção silenciosa entre nós e o Senhor não foi alcançada da forma como deveria. Então essas fortalezas, essa cultura, esses argumentos, né, que as trevas traz sobre nós, eles nos impedem de enxergar com a verdade, de crer com a verdade. Então eu não conheço Deus, eu sempre tenho medo de Deus, eu acho que Deus é falho, né? Que se Deus amasse todo mundo, ele poderia resolver tudo aqui muito rapidamente, ele não resolve porque ele não quer. Que Deus ama todo mundo do mesmo jeito e o resultado para todo mundo vai ser igual. Então a gente cria umas distorções. Isso é uma fortaleza. São argumentos, são pensamentos, né? Já um cativeiro, ele está ligado a uma cadeia espiritual. Agora, o que nós precisamos entender é que se eu tenho uma fortaleza na minha mente, essa fortaleza provavelmente ela vai me conduzir a uma cadeia. Não são coisas que andam desassociadas. Vai me levar a níveis de prisões espirituais. Vai me impedir com que eu viva com a verdade. E daí eu quero, nesses dias, né, esse vídeo aqui vai ser menor, queridos, porque eu preciso resolver algumas coisas da construção. Mas eu não quero começar falando sobre essas cadeias de intimidação, esses cativeiros de intimidação, sem trazer uma base, né, para que entenda que são coisas diferentes, mas que andam juntas. Então essas cadeias de intimidação, elas vão me impedir de sair desses lugares. Vamos lá. A gente está aqui no 36º vídeo. E se você tiver coragem, eu quero que você responda. Quantos de vocês, em algum vídeo, se encheu de força, se encheu de coragem e falou, agora eu vou, mas não conseguiu ir? Não, essa situação agora eu vou resolver, mas não conseguiu resolver. Não, agora eu vou tratar com isso aqui, mas já se passaram dias e ainda não foi feito nada. Às vezes, queridos, essas circunstâncias estão dentro de uma cadeia de intimidação. Porque muitas vezes nós julgamos e falamos assim, o fulano não quer. Às vezes não é questão dele não querer. A cadeia de intimidação, ela gera como um céu de bronze. Já aconteceu com você de você estar cheio de coragem, de força, de determinação e de repente parece que tudo some? É como se 2 minutos depois você ficasse num vácuo espiritual e você olha e fala, cadê a coragem, cadê a força? Não, vou fazer isso aqui, mas não. Não, parece que Deus não está nisso. Eu não sei não se isso aqui foi Deus que falou, porque tá uma frieza agora. Aquele calor, aquele aquecimento que houve quando veio a palavra, rapidamente ele é roubado e substituído por um não vou mais. O que aconteceu aqui? Isso já aconteceu com você? Provavelmente isso está relacionado a cadeias, a cativeiros de intimidação, a espíritos que estão trazendo esse nível de intimidação. Para quê? Para paralisar a nossa caminhada. Queridos, eu até falei isso na aula sábado, na aula da Escola de Libertação aqui. Não pense, não tenha a ilusão de que você vai fazer uma renúncia, você vai fazer algo e você conquistou novamente aquele território para o Senhor e que as trevas vão sair. Não, elas vão sair, mas que elas vão deixar. Existe uma guerra. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, resista ao diabo
É na resistência como guerra, amém? Que o diabo vai fugir. Então, quando a gente começa a avançar, o diabo vai criar resistência, porque nós estamos numa batalha. Aquele território da nossa alma, aquele território do casamento, aquele território dos filhos, aquele território das finanças, ele não quer abrir mão. Porque aquele território é um território que ele conquistou através dos meus pecados ou dos pecados geracionais. As trevas conquistou aquele território e aquele território eles estão atuando no roubar, matar e destruir, nas fortalezas, nos conceitos. Eles estão roubando a minha vida de excelência com o Senhor. Então eles não querem sair. Mas daí as trevas foi denunciada. Opa, isso aqui tem uma atuação maligna. Agora eu vou lá e me levanto contra as trevas e tomo esse território. Automaticamente vão vir situações de intimidação. Ou porque eu tomei para que eu abra mão, ou porque eu estou me levantando e os demônios começam a atuar dentro dessa intimidação para que eu não avance. Onde que a gente vê isso na Bíblia? A gente vê isso na Bíblia quando os 12 espias foram espiar a Terra Prometida. O que aconteceu? Eles saíram, queridos, do deserto para ir lá espiar, cheio de coragem. Uau, nós chegamos, a gente vai conquistar essa terra. Mas quando eles chegaram lá, eles desfocaram a visão. Os gigantes entorpeceram a visão deles. E eles não conseguiram ver o que Josué e Caleb viram. O que Josué e Caleb viram? A terra é boa, os frutos são excelentes. Esses gigantes aí serão como gafanhotos comidos pelo Senhor. Não vai dar nada não, nós vamos vencer esse negócio. A terra é nossa. O Senhor deu a promessa e a terra é boa, nós vamos conquistar. Os outros não viram. Eles não conseguiram ver a promessa, eles não conseguiram ver que a terra era boa, eles não conseguiram ver o fruto da terra, eles não conseguiram ver. Eles só conseguiram ver o gigante. E daí quando eles voltam, o relatório da ida é: bora espiar, porque o que era a função dos espias, queridos? Era entender o ponto fraco do adversário para saber como avançar. Essa é a função. Quando nós vamos fazer um mapeamento dos problemas que tem, é para quê? É para que eu estou espiando para ver aonde estão as áreas de debilidade e daí eu vejo como que eu vou entrar para retomar aquilo. Aquela terra era do povo. Mas eles se perdem por causa da intimidação. E eles olham e falam: eita, isso aqui é maior do que eu, não vou mexer com esse negócio não. Quando eles vão, o relatório é: vamos lá para a gente conquistar. Quando eles voltam, não vou mexer com isso não. Vai dar muito trabalho, eu posso morrer nessa caminhada, a terra está tomada por gigantes. Mas e daí? Eu estou indo em nome de quem? Quem que me deu a voz de comando para ir? Entende, queridos? Então, essas cadeias de intimidação são exatamente isso. Eu tenho ânimo, mas eu me perco no caminho porque eu vejo o tamanho do problema. O problema, através dos espíritos, eles me intimidam com seus dardos inflamados. E eu começo a me ver muito longe dessa conquista. Eu começo a achar que isso não é para mim. Vou me levantar, ministerialmente falando. E daí eu começo a olhar e falo: opa, o ministério é maior do que eu. Eu não vou dar conta. Eu não sei orar como eu devo, eu não sei pregar como deve, ou eu não sei pregar como fulano. Eu não sei orar como fulano, eu não amo as pessoas como deveria ser amado. Isso aqui é maior do que eu não posso fazer. Minha vida financeira está escassa. É impossível sair dessa escassez para ter uma vida de acordo com os padrões do Senhor. Isso aqui é maior do que eu. O Senhor está me chamando para a abundância, para a riqueza, para a prosperidade, para o avanço financeiro, mas olha a situação que eu estou, eu não consigo. Minha família, como que os meus filhos vão voltar?
Como que os meus filhos vão dar sequência nisso aqui? Eu estou aprendendo isso aqui agora, meus filhos já são adultos. Não tem mais jeito. Não tem mais possibilidade de mudança. Então, vamos lá, eu vou lutar, porque se eles forem salvos, já tá bom. Eu vou lutar, porque se eu arrumar um emprego e ter o que comer e pagar a conta de água, luz e internet, já tá bom. Eu vou me levantar aqui, mas se eu fazer só isso aqui ministerialmente, já tá bom. Porque eu não posso mais. Isso, queridos, são cadeias de intimidação. Eu quero te dizer que tudo aquilo que é novo nos assusta. E eu quero te dizer que é verdade. Tudo que Deus tem para você é maior do que você. Tudo. Queridos, às vezes eu olho e eu falo, Deus, como que essas coisas estão acontecendo? Daí eu vejo que não é por mim, é por Ele. Não é para mim, é para Ele. Não é para os meus benefícios, é para o reino dele. Não tem nada a ver comigo. Eu só sou um instrumento. Tem tudo a ver com Ele. Mas se eu não transicionar a mentalidade, porque, queridos, eu posso ter muita autoridade, eu posso ter muito conhecimento, eu posso ter muita unção, mas se eu for tomado pela intimidação, eu não vou fluir. Isso tem respaldo bíblico? Elias. Olha Elias, queridos. Você já imaginou você chegar num lugar e ter 850 feiticeiros? 850. 450 de Baal, 400 de Baal e 450 de Aserá, né? Se eu não me engano. E você chega lá, você vê todos eles fazendo seus pactos, seus derramamentos, suas invocações, e você olha. Fala, vamos fazer um desafio? Queridos, o que é isso? Olha o nível de conhecimento que esse homem tinha acerca de quem era Deus. Olha o nível de autoridade que esse homem tinha no mundo espiritual. De dar uma palavra e os céus fecharem para aqueles deuses estranhos. Uma palavra, acabou. Olha o nível de unção que esse homem tinha, que por outra palavra, fogo veio e lambeu até a água. Olha o nível desse homem. E pouco tempo depois, ele estava escondido, intimidado por Jezabel. Pouquíssimo tempo depois. A intimidação, queridos, ela nos faz paralisar, mesmo com tudo aquilo que nós temos, com todas as promessas. A intimidação faz com que nós não venhamos quebrar as maldições. A intimidação nos leva a não fluir, a não crescer, a não romper. Ou nos permite romper, mas não nos permite crescer. Então eu preciso. Lembra que eu tenho falado para vocês, não é uma coisa, queridos. Não pense que você vai fazer uma oração que vai resolver o problema. Não vai. É um processo. Deus vai trabalhando em muitas coisas ao mesmo tempo. Para quê? Para me colocar dentro do reino dele, deste lugar de segurança. Porque daí, neste lugar de segurança, tudo acontece. Só que quem está dentro de cadeias não consegue sair. Porque a cadeia é uma prisão. O cativeiro é uma prisão. É diferente da fortaleza. A fortaleza é um pensamento. Se eu mudo o pensamento, se eu mudo esse argumento das trevas em mim, se eu transiciono isso, pronto, a fortaleza rui. E daí ela vai expor os demônios, eu vou dar ordem. Mas a cadeia são prisões espirituais. E hoje nós vamos começar, né? Aqui nesse vídeo eu já estou encerrando, mas nesse tempo nós vamos começar a trazer clareza através da palavra do Senhor, através do conhecimento do Senhor. Por quê? Porque quando eu conheço a verdade nos liberta. A verdade é essa chave que abre cadeias, mas aí você precisa sair. Lembra de Lázaro? Tira a pedra. Tira a pedra.
Ok, ele tá morto, tem 4 dias fedendo. Imagina quando tirou aquela pedra, o que aconteceu ali, queridos? Se existe um lugar que eu não queria estar, era nesse lugar. Ai, ver Lázaro ressuscitando, muito obrigado, queria ver outro morto. Lázaro eu não queria. Porque eu fico imaginando quando tirou aquela pedra, queridos, o que foi aquilo ali? 4 dias. Você já sentiu o cheiro de carne humana apodrecendo? Queridos, é terrível. Não tem nenhum animal que tenha um odor tão forte como a carne humana. E eu já tive o desprazer de sentir algumas vezes, em velórios, né? Daí o Senhor fala, tira a pedra. Abra o cativeiro que ele está. Daí o Senhor dá uma voz, Lázaro, vem. O Senhor não mandou ninguém tirar Lázaro, mas alguém tinha que tirar a pedra. Depois que Lázaro tomou um posicionamento, o Senhor fala, agora desate ele. Agora tire. Agora que ele saiu do cativeiro, as algemas precisam ser tiradas. E deixe ele ir. Então, o que nós vamos fazer aqui nesses dias, queridos, é tirar a pedra. Mas você precisa sair desse lugar. Você precisa se movimentar. Porque, assim como a fortaleza é uma cultura que foi estabelecida e aponta que eu não estou vivendo a cultura do reino, a cadeia também é um lugar. E eu só vou alcançar a liberdade plena se eu sair de dentro da cadeia. As faixas de Lázaro só foram arrancadas depois que ele saiu. Porque senão ele poderia ficar livre andando dentro da cadeia. Então sai. Saiu, ok, agora a gente desata. Agora você vai. Presta atenção. Abrir a cadeia é o papel do Senhor. Sair da cadeia é o papel de quem está na cadeia. Tirar as faixas, as algemas, é papel da igreja. Andar e dar continuidade àquela libertação é papel de quem está sendo liberto. Então aqui fica esse quadro para você. Porque nesses próximos dias, não sei quantos dias, dessa contagem do Homer, nós vamos tratar acerca dessas cadeias de intimidação. O Senhor está abrindo portas. Você precisa sair. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que haja clareza, que essas palavras sendo ministradas entrem em você, trazendo cura, restauração, libertação, cumprindo o propósito do Pai. E que você flua para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom, queridos. A gente volta amanhã para continuar essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.